falar sobre isso. E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, toda semana no canal do blog no YouTube, por isso eu já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, seu like, seu comentário e compartilhe, que ajuda demais aqui, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E todo domingo, 8 da noite, na TVC, meus amigos, e hoje sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, para mim, um privilégio grande. Mais um, né? Esse programa aqui sempre traz personalidades. E hoje o grande fera, rapaz, olha, como ele mesmo gosta de falar, ou melhor, como diria Chico Rocha, uma planta que merece ser aguada com água mineral. Rapaz... Ô, Célio, bom dia, meu amigo. Ô, Kempis, um abraço, obrigado pela satisfação, um abraço aos amigos do Canal 5, aos telespectadores, ao pessoal também do YouTube. E é uma honra, né? Como você fala, uma honra estar ao seu lado, participando. Eu sou apenas um simples repórter que faz um trabalho já há um determinado tempo no rádio, graças a Deus. Aí você falou da grande figura, Chico Rocha, uma planta que merece ser aguada. Vamos dizer o nome da água mineral, né? Diga, claro. Pode... Não, tem uma água mineral aqui. Posso dizer que deve. Patrocínio, então, água mineral límpida. Tá no jogo, né? Tá no esquema, né? Não, tá não, mas beleza. Agora vai estar. Água mineral límpida. Pai, gente, olha, só pra vocês terem ideia, o telefone desse homem não para. É um negócio, desde a hora que ele chegou. Se fosse dinheiro, seria interessante, mas não é dinheiro, né? Ô, Célio, como é que tá as coisas? Kempis, tudo bem, graças a Deus. Na luta, né? Trabalhando como profissional do rádio, esportivo ainda, eu sempre gosto de dizer que eu sou um sobrevivente. Certo. Você faz parte do rádio também, da televisão, sim, mas você há de ouvir o seguinte, que hoje, para se fazer rádio esportivo, primeiro você tem que ter uma credibilidade, graças a Deus a gente procura manter o nome feito ao longo dos anos e, consequentemente, passando por problemas, adversidades, situações difíceis, principalmente com relação a patrocinadores. Certeza. Hoje, vão fechando o cerco com relação ao rádio esportivo, as dificuldades que nós encontramos, e os patrocinadores também, que estão rareando, né? Uhum. Então, com toda a dificuldade, por isso que eu falo que eu sou, ou nós somos sobreviventes numa situação bastante difícil que atravessamos. Eu vejo você, sem dúvida alguma, como esse, e você é do Rádio Raiz, né? Rádio AM, isso aqui é AM, né? AM. Pô, o seu programa que começou com... Lá na Rádio Cidade, por favor, até fale como foi que você tem um programa que tem mais de 20 anos. O nosso programa começou na época na Rádio Cidade. Na época, o diretor da emissora, da Rádio AM Cidade, era Ferreira Aragão. Grande Ferreira Aragão, grande figura, né? Grande figura humana. Tem um desdobro diferenciado, certeza, né? E, na época, o presidente do Fortaleza era Coronel Leonel Alencar, Corpo de Bombeiros, sim, né? E ele era presidente do Fortaleza e queria uma pessoa identificada com o Fortaleza para apresentar um programa. Era Leão da Cidade, na época. E ele indicou, me chamou e disse, eu quero você na apresentação do programa. Só direcionado para o Fortaleza, para a torcida do Fortaleza. Era um programa chapa branca. Pronto. Entendeu? E depois, o coronel saiu, eu continuei no programa, segurando a onda, vendendo os patrocinadores, pagando a emissora, evidentemente. De lá mudou a direção da emissora, eu saí da Rádio Cidade, fui para a Rádio Metropolitana. Arrendei o horário também no programa Leão da Metro. Mas aí estava muito enraizada a coisa com relação à ligação junto ao Fortaleza. Isso. Os caras achavam, quem não conhecia o trabalho, a proposta, que era um programa do Fortaleza, pago pelo Fortaleza, para divulgar somente o Fortaleza. Chega um amigo nosso, amigo meu, posso dizer o nome dele, Hilton Oliveira, que é profissional hoje, comentarista esportivo, trabalha comigo na Rádio Cidade. Ele tem um prêmio anual espetacular por isso. Tem um programa que premia várias autoridades, vários profissionais do rádio, da imprensa, enfim. Ele só sabe por que você não muda, coloca o nome para Océlio Pereira. Você tem um nome já consolidado como profissional e você desvincula, né, o seu programa ao Fortaleza. Você vai divulgar Fortaleza, Ceará, Ferroviário, outros clubes, futebol brasileiro, enfim. E eu aceitei. Eu estou fazendo questão de citar porque teve essa orientação e por uma questão de reconhecimento, a gente tem que citar, né? E eu coloquei o Océlio Pereira, programa Océlio Pereira, que hoje está na Rádio Clube, é a rádio pioneira do rádio do estado do Ceará. Era Ceará Rádio Clube, hoje Rádio Clube, 1200. E faço um horário de 8 às 9 da manhã. Eu tenho esse programa, Kempis, há mais de 20 anos, de 8 às 9 da manhã. Tem o Tabelinha de Fogo. Isso, essa dobradinha, né? Primeiro Tabelinha com o César Alencar, e na sequência eu entro com o programa Océlio Pereira. Então, mantendo esse trabalho feito, aí eu tenho, graças a Deus, eu sou um privilegiado, porque eu tenho companheiros como o Alano Maia, que é nosso companheiro, você sabe disso, grande comentarista.
Lá comentam outros profissionais, JB Fonteles, Roberto César, professor João Mazin, né? E nós temos também o Wilton, que também participa conosco. Enfim, os caras ajudam, participam sem ter, eles não são remunerados. Porque eu já tenho dificuldade para pagar o horário. Sem dúvida. Imagine se eu fosse pagar alguém, né? Mas o programa alcançou uma credibilidade que me dá essa condição também de tê-los como companheiros no dia a dia. Célio, como é que está na... vamos falar um pouco lá do início da carreira, mas fale um pouco, você está na seleção titular do rádio há um bom tempo também, né? São tempo. mais de 20 anos. Na São seleção mais de 20 titular anos, do na rádio. Rádio Cidade, né? Na Rádio Cidade, Grupo Cidade, mas Isso. é uma equipe que ela tem vida através dos seus companheiros, os componentes que estão lá. E passou muita gente boa, hein? Ninguém é remunerado pela emissora, Sim. deixando bem claro. A gente tem um vínculo com a casa, evidentemente, porque trabalhamos lá, prestamos o serviço nosso no dia a dia, mas nós, quer dizer, tem eu tenho que me pagar, autossustentar, Isso. certo? Através dos patrocinadores. Dão direito a umas cotas para você e você vai vendê-las, entendeu? E aí tira o sustento da gente. Porque o rádio hoje, eu trabalhei, a última emissora que eu tive carteira assinada foi no Sistema Povo de Rádio. Foi mesmo? Foi, no Grupo Povo de Rádio. Foi quando? Você foi década de... Rapaz, a equipe de esportes lá na época era comandada pelo Chico e pelo Vilar. Paulo Henrique Raulino era o diretor, né, do jornal e da emissora, tá entendendo? Ele contratou naquela época uma grande equipe de esportes, que tinha Sérgio Pinheiro, tinha Vilar, tinha Chico Rocha, enfim, outros companheiros, equipe espetacular. Mas, depois dali, eu também trabalhava no jornalismo da emissora, Isso. eu fazia esporte, e aí tem um detalhe, Kempis, que tem um cara que eu tenho uma gratidão muito grande, chamado Renato Abreu. Renato Abreu, ele era repórter da rádio, trabalhava com Carlos Augusto, depois, olha a fera, Nonato Albuquerque. E o diretor na época era Paulo Roberto, que tinha uma voz grossa, Paulo Roberto, tal, não sei se você chegou a conhecê-lo. Não conheci, Paulo Roberto. E a Ian, me parece que era repórter também na época, Ian Gomes, grande Ian. E ele precisava, o Ian saiu, o Renato Abreu, e precisava de um repórter para a rua, reportagem de rua, né? Na frequência da emissora e tal, para entrevistar do cidadão que trabalha, o vendedor, na rua ambulante, ao governador do estado. Então, ele indicou. Ele disse, rapaz, tem um cara aqui que pode fazer esse trabalho. Aí o Paulo Roberto disse, quem? Disse, o Océlio Pereira. Ele disse, o Océlio só sabe fazer futebol. Ele disse, não, pelo contrário. Coloca o Océlio para fazer. Então, isso é uma gratidão, porque eu aprendi também, sabe? Na confiança do Renato Abreu, o meu trabalho, eu evoluí profissionalmente. Então, o rádio dá um embasamento, o rádio esportivo, velho, dá um embasamento para você fazer qualquer outro tipo de atividade. Sim. No rádio, jornal, televisão, o que você colocar, o que você tocar, eu danço. Tá entendendo? Não tem problema. E aprendi muito na Rádio Povo, que é uma emissora realmente conceituadíssima, né? Com grandes profissionais. Então, foi mais ou menos por aí. Depois eu voltei a fazer somente futebol. Estive na TV, na época na TV Cidade. Lembro da TV Cidade. Eu fazia na época que tinha Aqui Agora, faz tempo. Né? O cara disse, Isso. pô, Célio, tu tá velhinho pra caramba. Eu digo, não, mas faz parte, a gente está envelhecendo, evidentemente, faz parte do processo. E eu trabalhei na época com Cláudio Pinheiro, era o apresentador, os repórteres Cícero Lúcio, o Afrânio Marcos, que já nos deixou. Rapaz, só gente Tá entendendo? da melhor qualidade. Então, essa é a trajetória dessa fera que está aqui conversando com você. E olha que eu sou muito grato, porque está trabalhando até hoje. Deus, eu passei por um problema de saúde, bicho, que eu sou muito grato. Eu sou um sobrevivente, tanto no rádio como também na vida, porque Deus dá uma oportunidade a você, através de um problema de saúde, quando você atravessa, e você tendo um suporte, né, o respaldo da sua família, isso é a base para tudo. E eu sou muito grato a meus familiares, entendeu? Minha esposa, minha filha, minha irmã, meus amigos, enfim. Eu consegui superar essa dificuldade e até hoje estou trabalhando. Você sabe que é um companheiro meu, Claro. que eu tenho um grande prazer em estar ao seu lado e trabalhar ao seu lado. Então, é aquele detalhe, a gente sobrevive do jeito que Deus dá a oportunidade. Eu não peço, Kempis, eu agradeço. Gratidão acima de tudo. Sem dúvida, meu amigo. Entendeu? É por isso que você está firme e forte aí, rapaz. Graças a Deus. E sim, você fala um pouco, você cobra o Fortaleza, né? Eu queria que você me falasse desse início aí, porque por que o Fortaleza? O Fortaleza é o seguinte, tem uma história interessante. Ah, Tinha um grande, já nos deixou, um cara chamado Itamar Girô Monteiro. Itamar Monteiro. Itamar Monteiro. Repórter conceituado, Sim. do Ceará há muito tempo. E na época na Rádio Dragão do Mar, o Itamar estava deixando de ser repórter. Eu era repórter naquela época do Ferroviário. 79 para 80 eu comecei. Ele disse, sério, eu quero um repórter para o Ceará. Você topa? Eu digo, te agradeço a atenção, mas eu sou Fortaleza. Eu ia ficar deslocado. Na época eu também, muito jovem ainda, não tenho a cabeça que a gente tem hoje. Se eu tivesse cobrindo o Ceará, seria motivo de satisfação, é um grande clube do Brasil, né? Mas eu optei
para ficar no Ferroviário. Depois eu fui fazer o Fortaleza. O Fortaleza é outra história que eu conto já. E o Itamar disse, você vai ser um dos maiores repórteres do Rádio Cearense cobrindo o Alvinegro de Porangabuçu. Eu digo, gratidão a você também, mas eu não vou. Vou ficar por aqui. A equipe era do Celso Martinelli, Rádio Dragão do Mar. Você lembra, né? Sim. O Celso deu uma mexida no Rádio Cearense, Nossa, né? é gigante o Celso. E depois eu saí da Rádio Dragão do Mar e fui para Ceará Rádio Clube, na época que era ali na Antônio Salles, onde funciona a holding do grupo Rismares. Hoje, né? Era a equipe do Chico e do Vilar. E eu fui fazer lá o Ferroviário, na equipe do Chico e do Vilar. Gratidão a esses dois caras também. Grande Vilar, um abração para você, abração, Chico. E quando eu cheguei da Rádio Clube nós fomos para a Rádio Iracema. O repórter do Fortaleza era Afonso Melo, professor Afonso Melo, educador físico. E o Afonso estava deixando a atividade de radialista e tal, ia ficar só na função dele como educador físico. E o Chico me chamou. Ele disse, Célio, você vai cobrir o Fortaleza. Eu digo, Fortaleza eu vou com o maior prazer. Ele disse que era o presidente na época. Silvio Carlos Eira Lima. Fortaleza, vou dizer o ano, 1982. Estava 7 anos sem ser campeão. E o Silvio disse, quem é o repórter que vem? O Chico ligou para ele e disse, olha, Papa, Silvio, está indo um repórter aí e tal, jovem, está começando agora, é torcedor do Fortaleza e vai cobrir o Fortaleza. Ele disse, como é o nome da figura? Ele disse, Océlio Pereira. Océlio Pereira. Aí o Silvio até brincou e disse, se for repórter feio, não mande para cá não. Olha aí, rapaz, brincadeira, né? Repórter feio, não me mande para cá não. Não é que você é bonito não, não é brincadeira do Silvio, né? Na época, Claro. né? Eu fui fazer o Fortaleza em 1982. De lá até o presente momento, eu sou repórter do Fortaleza. E eu não sei, Kemp, se tem no futebol brasileiro um repórter com... Eu tenho muitos companheiros que trabalham no Fortaleza que são antigões também, né? Mas eu não sou mais velho, eu sou mais antigo. Entendeu? Eu sou mais antigo. Então, de 82 até o presente momento, eu sou repórter do Fortaleza. Embora nós não temos mais aquela condição de fazermos o trabalho que fazíamos anteriormente, de entrevistar, de ir para treino. Hoje blindou a coisa, né? Ninguém sabe mais o que amigo acontece. de jogador, cara. Você A era amigo gente de jogadores, jogadores batia papo, a gente sabia o que estava acontecendo, os bastidores, conversava com o dirigente. Você ia para o treino, você observava o cara não estava treinando, você ia no médico. Hoje nem o médico fala mais, pô. Isso. Né? Negócio surreal. Mudou. Totalmente. Hoje blindou do jeito tal. E aí, Kempis, nós estamos aqui na batalha até o presente momento. Mas desses anos todos, Océlio, qual foi o melhor momento da sua carreira que você sentiu lá? Caramba, aqui eu tô botando é para arrebentar. Porque de 82 para cá deve ter sido muitos bons momentos. Muitos bons momentos, né? Muitos bons momentos. Eu tenho uma filha que eu, desde pequenininha, que ela é torce Fortaleza, a Luzia Alessandra, e ela ia comigo o Fortaleza na Peia, na Série C, né? E a menina chorava, rapaz. Disse, pai, quando é que eu vou ver esse time ganhando, tal? Quando é que vai ser? Eu digo, tenha calma que um momento, uma hora vai mudar. Mas eu tenho muitos momentos bons do Fortaleza. Se eu for enumerar para você aqui, eu diria o seguinte, diria para você, o nosso público. 82 foi um momento importante, porque eu comecei, o Fortaleza foi campeão depois de 7 anos. Dali em diante, o Fortaleza começou uma trajetória de passando por momentos difíceis, né? Porque o pior momento do Fortaleza foi na Série C. Sem dúvida. Que a gente fazia campanha e o Fortaleza cresceu. A torcida do Fortaleza foi crescer, ao invés de diminuir. Você fez várias campanhas, várias. A campanha do cimento, os caras brincavam, até usar um linguajar que a gente usa, né? Os caras começavam a frescar, a curtir, tirar onda com o Fortaleza. O time vai com cimento no gol, cimento tal, ferro tal, aí dizia o nome do ferro, tá na marca do ferro, na lateral direita. A gente fazia, era o Domingão Tricolor, de chamar a gente para construir o antigo tobogã que foi da TUF, que hoje não existe mais, foi demolido, né? Hoje o Fortaleza não tem mais estádio Alcides Santos, é centro de excelência Alcides Santos, enfim. Então, nós trabalhamos em todas as campanhas. E outros momentos, quando o Fortaleza conseguiu vários campeonatos, enfim. Eu não diria para você, tem um ano específico que foi o maior momento. Todos os momentos foram importantes, os bons e os ruins também, pela trajetória que a gente acompanha o Fortaleza há mais de 40 anos, né, Kempis? Sem dúvida. É uma vida, né, velho? Nossa, demais. Mas eu vou falar ainda de Fortaleza, dos treinadores, dos jogadores. Mas fala desse momento quando foi lá no Aqui Agora, quando você foi para a TV. O que você recorda e o que você gostou daquela passagem lá? Não, um aprendizado porque é o seguinte, na época Aqui Agora era um rádio filmado, né? Isso. Era um rádio filmado. Aqui tem vários companheiros cinegrafistas aqui, que eu estava conversando com a rapaziada, você vê aí como é que é o relacionamento. E tinha um cinegrafista chamado Mário. E o Mário dizia, Célio, ainda hoje existem outros que estão lá, com o Gilvan Alencar, enfim.
E o Mário dizia o seguinte: não se preocupe com a câmera. Você vai fazer o rádio, você vai fazer a televisão que você estivesse no rádio. E deixa o resto comigo. Eu valorizo muito o cinegrafista, sabe por quê? Porque muita gente, às vezes o repórter não... O cinegrafista, ele é tudo na reportagem, porque ele orienta o repórter, ele posiciona o repórter. Se você tiver com a camisa e tiver todo desmantelado, como se diz, se tiver suado, ele diz: não, dá um jeito aqui, vamos te ajeitar, vamos deixar mais ou menos aqui, dar um trato no teu visual, para sair mais ou menos. O cinegrafista é tudo, né? Eu aprendi com esse cara, Mário, que na televisão você tem que fazer um trabalho espontâneo, com naturalidade, sem chegar lá e achar que é o bonitão. Agora, digo para você um detalhe: o ambiente da TV, pelo menos na época, eu não sei hoje, né? Mas na época ele era mais carregado do que no rádio. Fala, meu Deus do céu. Era mais carregado. Principalmente quando você ia fazer uma matéria, e alguns ficavam na expectativa: será que vai prestar a matéria ou se não vai? Será que o cara vai ter sucesso? Aí o cara dizia assim: ele vê no rádio, ele acha que na televisão vai ser a mesma coisa. Mas eu peguei vários amigos, citei um aqui, posso citar outros e tal. Sim, tio. Mas eu falo aqui em dois caras aqui: esse Mário, que era um dos cinegrafistas, o Mário, né? E outro, o Gilvan, que ainda hoje continua na TV Cidade. Esses caras me orientaram muito, me ajudaram muito. Milton também ainda está lá, acredito que ainda esteja por lá. Enfim, os caras orientaram e me ajudaram. Então, foi um aprendizado, porque eu senti, e até me sinto hoje numa condição, Mário, se você me pedir para fazer uma matéria com relação ao futebol, vai entrevistar fulano e tal. Eu estou falando isso porque você foi um incentivador. O seu trabalho hoje, o retorno que você tem aqui, é diferenciado, e você já tinha essa ideia na cabeça. Sério, entrevistar é bom. Bater um papo descontraído. Isso. De boa, eu estou me sentindo à vontade aqui, que eu estou conversando do meu programa com você. Cara, o seu programa, eu sempre Porque se fosse uma coisa maquiada, isso. Aí eu... Porque eu sempre gostei, Océlio, do seu estilo. Sempre gostei. Porque você era um cara descontraído. Você não tinha frescura. O seu programa, e ainda é até hoje... É verdade. Que eu acho muito massa, que é bem descontraído. Hoje você estava falando, a gente está gravando o programa na quarta-feira, pós-jogo da Seleção Brasileira, que o Brasil apanhou de 4-1. E o Océlio hoje no programa, rapaz, ele escatitou. E ele fala de uma forma como se tivesse assim num ambiente tranquilo. Claro, sem usar linguajar que é proibido, alguma coisa assim e tal. E de uma fala que é que o torcedor se identifica, o cara se identifica. Caralho, ele está falando o que eu estou pensando, é isso mesmo. E eu lhe falava: pô, Océlio, cara, se garantam, faça um programa de entrevista. Pô, é muito bom, rapaz, sem conversar, ouvir, rapaz, eu acho massa. É verdade. Eu acho que você tinha, na época, né, quando eu falei, faz muito tempo. Faz tempo. E graças a Deus é uma coisa que você, quando você falou, e hoje eu tenho esse programa no rádio, você partiu para fazer também o seu programa, que está muito bom, tendo um retorno espetacular. Você sabe que eu vibro, bicho, o seguinte: quando eu vejo o sucesso do amigo, tem gente que fica com raiva, ou às vezes fica com inveja. Há espaço para todo mundo, sabe? Cada um tem seu estilo. Você tem seu estilo. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, porque uma vez, eu conversando com alguns novos jornalistas, aí eu acho que eu contei essa história para ti. Já contou. Já contou. O cara disse assim: o Mário Kempis é o jornalista, porque tem um jornalista que gosta de fuxico, gosta de fofoca. Tem muitos, né? isso. E aí acabou frescando. Aí comparou, disse: não, pelo contrário, o Kempis é um cara que às vezes ele pode se tornar polêmico, mas ele vai na fonte, ele tem um embasamento para dar uma informação e tem credibilidade. Isso é difícil, pô. Muito. Tá entendendo? Léo Dias, o nome do fuxiqueiro. Isso, né? Exatamente. Aí disseram que você era o Léo Dias do futebol. Eu até brinquei com você. Você falou. Eu digo: eu posso dizer isso aqui? Porque você sabe que se é descontraído, se o papo é legal aqui, não tem nada a ver, nem está ofendendo, não, porque o cara tem o valor dele, né? Isso, pô. Mas você conseguiu essa credibilidade através do seu trabalho. Quantas vezes nós nos encontramos? Eu tenho um fato que eu também tenho um detalhe com você que eu gostaria de lembrar. Houve uma entrevista com o Rogério Ceni, né? E nós estávamos num Castelão. E você estava pela TV, pela FCF TV. FCF TV, né? Isso. E a menina que era cinegrafista, que é radialista também, a Patrícia. E eu fiz uma pergunta ao Rogério Ceni. Rogério, você chamou o Fortaleza de frágil. O Fortaleza parece que tinha empatado com o Atlético Cearense, se não me engano. Ele olhou assim, no meio da reportagem toda, e disse: não, isso não é verdade, não. Não lembro disso. Tal. Ele me chamou de mentiroso, né? E eu fiquei, bicho, me coçando ali. Eu digo: pô, o cara tem tanto tempo, os caras vão dizer que eu estou querendo desestabilizar, tirar a tranquilidade do Fortaleza, e perguntando uma situação, colocando o técnico numa situação que não está acontecendo. De repente, você estava lá, eu olhei para você e eu digo: e agora? Aí o telefone, eu com o telefone, no bolso do telefone tocou. Era o companheiro César Augusto, que tinha a matéria e me mandou o áudio.
Quando eu peguei o telefone, tirei, eu digo, agora eu vou conversar com ele novamente. Ele teve uma rodada, a primeira rodada, que a gente ainda fazia 2, 3 perguntas ao técnico, não pode mais, é só uma, né? Isso. Eu digo, Sênia, isso aqui essa palavra aqui, essa voz aqui é sua, com relação à fragilidade do Fortaleza. Aí tá, coloquei. Aí depois eu comentei contigo. Aí você disse, Sério, se você não tivesse aquilo ali, você ia ficar numa situação difícil, porque os caras iam te criticar, Total. dizer que você tinha faltado com a verdade. Teve até um companheiro nosso, de uma determinada emissora, ele não está mais hoje, e nos corredores ali do Castelão, quando da saída ele disse, Sério, você fez uma coisa aí que a gente vai sofrer represálias do Fortaleza. Eu digo, por quê? Ele de uma grande emissora de rádio, não vou citar por uma questão de ética, então tudo bem. Não, é porque você bateu de frente com o Ceni. Eu digo, rapaz, você é um repórter velho. Eu ia dizer o termo, mas não vou dizer não. Você é um repórter que você tem que rever toda a sua situação como profissional. Você ter medo de perguntar e questionar, eu estava certo, pô. Porque o Paperinho foi o que tinha falado, que o Fortaleza. Eu digo, o que é um time frágil, um time fraco. Total. E o Rogério Ceni, que dizia o seguinte, que a besteira ainda continua, né, no Bahia, né? Isso. É o Bahia do Rogério Ceni, né? Bahia do Rogério Ceni. E aqui tinha um negócio dos bestas aqui que pegaram a onda e disseram o Fortaleza de Rogério. O Fortaleza nunca foi de Rogério Ceni, nunca foi de Moisés Araújo Gomes, nunca foi de Urubatão Nunes, nunca foi de Juan Pablo Voivoda. O Fortaleza é de uma nação de mais de 2 milhões de torcedores, pô. Então, acabar com essa frescura, Fortaleza, o dono é o torcedor, certo? É o torcedor e o técnico que era. Aliás, uma coisa puxa a outra, né? Aí depois o Rogério Ceni passou a olhar, não sei se é atravessado, mas ele sabendo que ali na reportagem tinha um cara que sabia questionar, e os outros sabem também. Mas tem muita gente, às vezes, que vai para uma coletiva, que se você quando vai já é diferenciado. O Kempis está na matéria, está na entrevista. E tem muita gente que vai como calango, só faz balançar a cabeça. E com todo respeito, parabéns, professor, ele não está fazendo favor, não, pô. Exato. Ele tem que ganhar, ele está sendo bem remunerado para ganhar, é obrigação dele ganhar. Então, o parabéns fica para quando ele conquistar um título nacional ou internacional, o que não aconteceu ainda. E outra, rapaz, o homem botou foi quente agora. E você tem uns embates muito bons. Tem um com Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Grande figura. Ali também sim, viu? Hélio dos Anjos era muito queixo, né? Tudo bem, nós vamos trabalhar assim, então um retângulo, vamos um quadrado. É só queixo muito ali, viu? Hélio dos Anjos, né? Mas é um grande profissional também. Sim, rapaz, gente da melhor qualidade. Na época a gente usava um gravador com fita, cassete, né? Isso. Aí tinha um amigo nosso que dizia, Célio, a tua fita é nova, as pilhas estão novas? A gente gravava, hoje não é mais assim, né? Não. Porque o Hélio dos Anjos era um jacaré danado, né? Mas um grande profissional. Figuraço. Figuraço. Cara. Muito bom. Pô, sério, mas mudou muito. Você falou da televisão, que você teve um aprendizado, mas aí depois você segue no rádio e, obviamente, muitas equipes aí marcaram para você. Tem algumas equipes que você... Eu acho que você... Pô, o Vilar, sem dúvida alguma, eu acho que com o Vilar você tem uma... O Vilar e o Chico Rocha, esses caras acreditaram em mim, tá entendendo? Então eu sou muito grato, tanto ao Chico como ao Vilar. Aliás, a minha história com o Chico e com o Vilar, eles acreditaram e eu trabalhei muitos anos com o Vilar, ele como narrador e como repórter, né? Sim. E quando ele me chamava, eu tinha um bordão que eu usava muito, era essa sacola cabe mais, ainda uso hoje, né? Quando o Fortaleza estava na frente. Essa sacola cabe mais, está gravado aí com o Vilar, muitos anos com o Vilar. Mas a gratidão, eu trabalhei com outros profissionais também, mas com o Chico e com o Vilar é diferente. Pelo trabalho, pela responsabilidade de ter carteira assinada, de valorizar o profissional, que hoje não tem mais, são poucos profissionais que hoje são remunerados dignamente no rádio da gente, né? Uhum. São poucas emissoras. Hoje você tem que se pagar, tem que correr atrás, através do patrocinador. E graças a Deus nós temos ainda, ao longo dos anos, na conquista no trabalho, na credibilidade, de termos parceiros que acreditam em nós, no nosso trabalho. Então, ao Chico e ao Vilar, uma equipe com Chico Rocha, Vilar Marques, Júlio Salles, Messias Alencar, Souza Filho, nome do plantão do Brasil, certo. Não tem outro, né? Sim. Souza Filho é maior, pô. Não tem nem cópia do... Nossa, tentei trazer esse homem pra cá, não quer vir de jeito nenhum. Não, mas eu vou falar com ele, tá? Souza, venha, Souza. Souza é uma voz identificadíssima no plantão do Brasil, né, bicho? Figuraça aí. Messias Alencar, já falei, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com essa equipe de famosos, grandes nomes. Infelizmente... Perdemos há bem pouco tempo Júlio Salles, né? Um nome espetacular, que Deus o tenha num bom lugar.
cara que fez um trabalho também, um dos grandes narradores do futebol do Brasil. Nossa, o Júlio é um fenômeno, cara. O rádio deve muito. O rádio esportivo brasileiro. Deve muito ao Júlio Salles. Por falar em rádio, eu queria que você falasse um pouco. A situação está muito diferente, né, Océlio? Assim, você viveu vários bons momentos, né? Grandes momentos do rádio, a década de 80, década de 90. Mas agora o rádio deu uma caída. Eu sei que com rede social, com YouTube, muita coisa vai mudando. Mas a sensação é que o que era para vir para agregar, para alguns acaba deixando de lado. E os clubes, a sensação que clubes, né, acho que foram escanteando assim e tal. Pô, agora na própria final do Campeonato Cearense, eu vi até um discurso do Jussier. Pô, o pessoal de rádio não pôde entrar no gramado para fazer entrevista. Pô, o título já acabou, tinha acabado, poderia muito bem. Um absurdo aquilo ali, um absurdo. Houve um problema comigo naquele jogo. Aí foi? Houve um problema comigo com o cidadão. Eu até acredito, não tenho mágoa não do cara não, sabe, da Federação Cearense, estava lá, você conhece. E quando terminou o primeiro tempo, tinha uma determinação seguinte: vocês só vão ficar, como aconteceu depois no final, você ficava atrás do gol, os repórteres fotográficos, os repórteres de rádio e tal, só ia o pessoal que tinha o direito de fazer o jogo na televisão. E quando terminou o primeiro tempo do jogo, eu vou me dirigindo para poder ir ao banheiro, né? Tinha terminado, não ia entrevistar ninguém que não podia entrevistar. E o cidadão disse: não pode passar, você tem que sair daqui. Eu disse: calma, meu irmão, eu estou saindo porque terminou, não vou entrevistar ninguém, terminou, estou tendo que ir ao banheiro e tal. E o cara se alterou, sabe? Eu também me alterei, porque no momento que eu digo: meu irmão, eu estou fazendo o trabalho, não estou complicando nada. E o cara teve ainda a audácia de dizer: eu vou lhe suspender. Eu digo: como é, meu patrão? Você vai me suspender de quê? Aí eu até fiquei chateado, que eu disse, eu estava no ar, eu digo: pô, eu tenho mais de 40 anos de rádio fazendo reportagem, eu não tenho mais idade de estar aqui sendo chamado a atenção, não. Total. De jeito nenhum. Porque eu não estava faltando com respeito. Primeiro, o seguinte, estava faltando com respeito, não ia entrevistar sem ter autorização. Mas a maneira como ele se dirigiu foi que eu não gostei. E quando no término do jogo, nenhum repórter do Ceará entrou, pô, nenhum repórter do Ceará. Isso. Tinha que esperar que um assessor chamasse algum jogador. Eu acho uma humilhação para o rádio promove a semana, todo o jogo todinho. O cara disse: não, vamos para as redes sociais. Nada contra, pelo contrário. Sim. Já dizia Flávio Moreira. Tem muita gente hoje que vai para a rede social, coloca lá, batiza, né, o nome tal, tem lá o nome de fulano de tal, aí o cara vai lá, coloca a matéria, ninguém não chama atenção como deveria, aí o pessoal do rádio começa a propagar e a coisa pega uma outra proporção. Flávio Moreira já me dizia o seguinte: é aquele lance, quando algumas pessoas vão, e eu concordo e respeito, pelo contrário, respeito, né, respeito a opinião de cada um. Aí o cara vai dizer assim: olha, a opinião de fulano de tal saiu assim, assim. Às vezes o cara não tem um embasamento nenhum, não conhece, critica. Eu vi já muita gente fazendo esse tipo de matéria e jogador ficando chateado. Total, né? Demais. Porque você, às vezes, é o seguinte: você criticar o profissional, quem é uma coisa, o cidadão já é uma outra. Totalmente. Você me critica: ó, sério, eu não gosto do seu estilo. Tudo bem, meu, você tem um direito, você tem um controle na mão, você desliga e não me escuta, pô. Você não é obrigado a me ouvir, tá entendendo? Agora, eu não sou pautado pelo clube para chegar na hora da entrevista e fazer a pergunta que o diretor quer ouvir. Primeiro que não vai acontecer isso, que eu não sou assessor. Eu não sou assessor do clube e jamais seria assessor. Porque o assessor, ele faz o que o clube determina. Perfeito. Ele é pago por aquilo. Também não está errado, não, está entendendo? Ele passa a ser funcionário do clube. O patrão é o diretor, é o presidente que está lá. Você tem que fazer isso, acabou a conversa. Para facilitar o nosso trabalho. Pelo contrário, não, o cara está defendendo dele, não vai perder o emprego por causa do Océlio Pereira e do Mário Kempis, entendeu? Houve uma polêmica lá no Fortaleza, você lembra disso? Não sei se você estava, até com o técnico Juan Pablo. Ele ficou chateado porque perguntaram quem era o padrinho do Galhardo. Sim, lembra desse episódio? Lembro. Desse episódio, né? Quem era o padrinho do Galhardo? Tá. E o homem defende todo mundo, e ele está correto, porque ele blinda o elenco dele, ele valoriza. Ele é muito ético, mas muito inteligente também. Demais. Muito inteligente também. E ele sabe, às vezes ele diz o seguinte: pai, ninguém está vendo, quem conhece o meu elenco sou eu, tal. Enfim, eu quero dizer, a dificuldade de você trabalhar num campeonato cearense, de entrevistar os caras numa festa para a torcida, de ouvir o seu ídolo, ser proibido, pô. Ah, vá lá. Quer dizer, esperando que o assessor chamasse alguém. Se fosse o Fortaleza, te confesso que eu teria tido uma atitude diferente. Eu tinha entrado no campo. Os caras iam me expulsar, que já tinha acontecido o problema anterior, eu ia ser preso, algemado, né? Mas eu ia entrar para fazer a festa com os jogadores do Fortaleza. Ia lá, não tinha dirigente. Tinha torcedor de bermuda,
Tinha todo dia. Entrou tanta gente que você nem imagina. E o repórter, o profissional de rádio, não pode fazer um negócio desse. Tu é uma pessoa absurda, pô. Loucura, né? Então tá na hora de... Acho que daqui a algum tempo eu vou ficar só no meu programa mesmo, porque eu não tenho mais idade de correr atrás de jogador de futebol. Aquele negócio que a gente levava o torcedor para a torcida. É o Leão, não é? Tá aquela onda toda, levava o jogador. Vamos aplaudir, galera. Eu fazia muito aquilo. No timão do Chico e do Vilar. Levantava a galera do Fortaleza. É o Leão, não é? Então, eu não faço mais isso. Não existe mais isso. Farias fazia isso com o Ceará. Nem o Farias faz mais. Júlio fez isso também. O Júlio fez isso muito tempo também, né? Tirando o espaço, porque é o seguinte, às vezes os caras falam assim, a mídia alternativa. A famosa mídia alternativa. Você já notou que tem, na entrevista, tanto do treinador do Ceará como do Fortaleza, aparecem vários profissionais que são 15 minutos. Geralmente o pessoal diz assim, atenção, vamos começar a entrevista, 15 minutos, né, de entrevista. Duração de 15 minutos. Parece gente lá que eu nunca ouvi falar na minha vida, tá? Nunca tive um contato. Mas gostaria até de ter esse contato também, porque os caras estão querendo também trabalhar. Todo mundo tem seu espaço, sabe o quê? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo tem seu espaço. Contanto que você tenha ética e tenha respeito para com quem já está, com quem tem muito tempo. Que eu acho que eu não acho, não, eu tiro o achismo horrível. Eu tento me corrigir a toda hora quando existe. Eu não acho, não. Eu acredito que o profissional tem que ser valorizado e tem que ser respeitado, principalmente o profissional de rádio. Hoje você está na posição que você está como profissional da televisão, porque você teve um embasamento muito grande do rádio. Você sempre gostou do rádio, bicho? Sempre. Ainda gosto. Ainda gosta, né? Eu gosto muito. Esse programa que você faz aqui é um rádio, pô. Isso, é um rádio. É um rádio filmado. E outra, Célio, o que mais me incomoda nisso tudo é o seguinte, quando você diz que todos têm que ter espaço, eu acredito que tem espaço para todos. Eu só acho que o espaço de um não pode ocupar o espaço do outro. Eu penso dessa forma. E quando os clubes adotaram essas outras mídias e tiraram praticamente o rádio, isso aí prejudicou muitas pessoas, inclusive o próprio clube. Hoje o clube não ter uma transparência acaba criando fantasias, fantasmas que realmente não existem. E você vai alimentando uma indústria de fofoca, de boato, que maltrata os profissionais que tentam ter credibilidade e o próprio clube que quer mostrar uma coisa, uma transparência que não tem. Ô Célio, me diga, qual é o problema, o que pode trazer de problema a um clube de futebol hoje? Porque na Europa faz, mas qual o problema de hoje de você, um clube, ter todos os dias ou 3 vezes na semana um período em que os setoristas do rádio, as pessoas que acompanham o clube, ir ao clube e ver um treinamento? Eu só queria entender qual é o problema disso. Né? Assim, nunca o Fortaleza, Ceará, Corinthians, Flamengo, quem quer que seja no país, que durante muito tempo dependeram do rádio, você excluir, você assim, é um apartheid, assim, você tirou assim, acaba, não tem mais conversa com vocês não podem mais nem entrar aqui. Eu acho isso uma maldade sem tamanho, porque durante anos e anos e anos foi o rádio que sustentou o futebol deste país. O futebol do país, do Brasil, dependeu muito dos jogadores, mas só foi promovido graças aos radialistas, graças ao rádio. Se o rádio não dá o seu espaço ao futebol, o futebol jamais seria o que é hoje. Então, você desprezar hoje de uma forma como é hoje, eu acho um crime, eu acho um absurdo. É verdade. Outra coisa, né? Hoje o que acontece? Pronto, hoje é quarta-feira, nós estamos fazendo o programa, está sendo gravado no dia de hoje. O Fortaleza vai jogar, na quarta-feira vai jogar pela Copa do Nordeste. E o Fortaleza já classificado. Exato. Aí, digamos o seguinte, qual é o interesse do Fortaleza nesse jogo? 21 horas e 30 minutos. Tendo uma estreia no sábado contra o Fluminense, primeira divisão do futebol do Brasil. E hoje é o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui para você, que o fato de ter coletivo, você tem que fazer um cadastro para você... Eu não faço, não. Eu faço, às vezes, quando é uma entrevista diferenciada, porque é o seguinte, eu não sou empregado da emissora. Quem é empregado, tudo bem, tem que ir mesmo. Sim. Você está sendo pago, você tem que ir, pô. Aí você vai, faz um cadastro da sua emissora, nome... o trabalho que você tem, carteira da PCDEC, número tal, e registro, aquele negócio todo. Aí você vai, se desloca, tem um custo para que isso aconteça. Total. E você vai fazer uma pergunta. Meu irmão, uma brincadeira, pô. Você vai para fazer uma pergunta e depois você é convidado, educadamente, a se retirar do clube, pô. Você não vê mais um treino.
que é que o repórter vai fazer se vê um treino? Qual é o problema, bicho? O que é que vai ocasionar? Conheço o Fortaleza começando. Na época o Fortaleza não tinha hotel, não, o Otton Diniz. Tinha os alojamentos Otton Diniz. Né? E hoje é um hotel, a estrutura é totalmente diferente. E aí, méritos para o Rogério Ceni, que foi o cara que começou essa parada, exigiu e o Fortaleza mudou. Cresceu, evoluiu, em termos de patrimônio e tudo, de organização, enfim. Aí você não pode ir, você vai para uma entrevista. Eu vou porque eu estou no Castelão com um técnico do Fortaleza. Tem repórter que não vai, não. Tem repórter que não vai. É só uma pergunta e acabou. Não tem um negócio da réplica contra a réplica. Né? Você não pode fazer, você pode ter que fazer uma pergunta e ficar calado. E ultimamente o técnico do Fortaleza, quando ele não gosta, ele já dá uma rebatida e você tem que ficar quieto. Porque só direito é só uma pergunta, pô. Infelizmente estão acabando, sabe? Isso aconteceu recentemente com o Atlético Paranaense. O presidente ele odeia radialista. Queria até cobrar, né? Até cobrar para você fazer uma transmissão. Tu já pensou, pô? Loucura, né? Cara? Então, vai chegar. Não é agora, não. Os caras vão segurar essa onda, vão engolir isso aí, a força aí, um bocado, vários anos ainda, entendeu? Para que acabe com o rádio. O rádio é muito forte. Muito, muito. Já tentaram muitas vezes, mas ainda não consegue. Ô, Célio, diga. Não. Eu ia só tocar aqui num assunto que você, quando você fala o seguinte, das transmissões esportivas, e você perguntou com relação à equipe de esporte. Hoje nós temos uma equipe de esporte na Rádio Cidade há muitos anos. Sim. E quero ressaltar aqui o trabalho que, quando da saída do Farias saiu do Grupo Cidade e da Rádio Cidade, 2 caras pegaram essa responsabilidade, que a equipe continua com os mesmos nomes, os mesmos profissionais. Alano Maia e o Carlos Gomes, que são os 2 que estão à frente. Nós somos hoje uma cooperativa, tá entendendo? Mas esses 2 assumiram a responsabilidade dessa equipe que tem mais de 10 anos na praça, com muita credibilidade, muita responsabilidade. O trabalho que vocês fazem... Sufoco é grande. Eu imagino. O sufoco é para todos. Ô, Célio, se não for... eu ia falar justamente isso. Pô, o rádio hoje sempre estava ao lado do clube. Você ia lá para os clubes. Então, você imagina você fazer um noticiário de rádio sem você poder visitar o clube, cara. Sem você ouvir. E isso eu falo, até a própria TV e tal, com todos os seus milhões e milhões jogados para transmitir jogo. Hoje já, mas tem os seus privilégios, poder entrevistar um cara exclusivamente, aí ganha isso. São as migalhas que os clubes soltam. Tá aqui, eu vou dar uma entrevista exclusiva para você, porque você paga aqui uma cota para eu transmitir o Campeonato Brasileiro. Mas, olha, você vir aqui, você não pode de jeito nenhum. Infelizmente, né, está acontecendo. Por exemplo, o Fortaleza hoje, se fosse numa outra época, aí tem um cara que hoje que não é o presidente é o doutor Rolim Machado. Isso. Mas o homem que comanda a SAF é radialista. Marcelo Paes, exatamente. Essa onda de boates, se fosse na época, aí o cara ia dizer assim, pô, hoje é um outro tempo, uma outra situação. Mas se fosse um cara que estivesse hoje na presidência, Silvio Carlos fazia isso, ele apagava o fogo, ele meio da torcida, né? Era. Dá uma satisfação, ia para o rádio, convocava, disse, rapaz, está acontecendo isso vai mudar. Para evitar essa onda de fuxico de fofoca. Porque vai alimentando no torcedor, o cara, foi que houve, disseram até o lance que, eu lembrei agora do detalhe do jogador Breno Lopes, que não foi relacionado. Quebrou o braço, né? O antebraço, uma fratura no antebraço. Aí disseram que ele tinha brigado com o Juan Pablo Voivoda. Minha nossa senhora. É fuxico, pô. Total. Quer dizer, o cara, a informação que não saiu. Claro, estamos dando no clube. Aí sai, dá uma declaração, chega, como fez o diretor de futebol da SAF, né, do Fortaleza, ele foi lá, ele fez um pronunciamento, ele não deu uma entrevista. Isso, foi um pronunciamento. E providências estão sendo esperadas, porque não se admite um time da envergadura e do tamanho do Fortaleza, o crescimento, como diria o grande radialista e jornalista Denis Pinheiro, o Fortaleza está noutro patamar. Meu velho? Então tem que mudar, né? Tem que mudar. Você que acompanha tanto Fortaleza, a diferença é gigantesca, né? Para quem fazia jogos contra Tocantinópolis. Rapaz. Macapá, Marabá. De lascar, viu? Você viajar, e de ônibus, depois... Na época a gente ainda tinha passagem de avião ainda, que a rádio segurava. O Flávio Moreira, diga-se de passagem, grande coordenador, o maior coordenador de esporte do rádio desse Nordeste do Brasil, né? Bancava a equipe, realmente. Eu fui um jogo em Marabá, no estádio, fuleirais, total. Porque eu vou dizer uma coisa para você, aqui é pior do que pagar promessa. Todo castigo, eu posso dizer? Deve, rapaz. Todo castigo para corno é pouco. Você ir para Marabá, velho, fazer um jogo pela Série C, de lascar. Todo mundo gosta desse negócio, mas é uma realidade. Hoje, não, Fortaleza, eu estive
lá no Rio de Janeiro, onde o Fortaleza, presidente Osmar Baquite, Fortaleza estava prestes a subir, né? Era contra o Macaé, né? Macaé. Do Rio para Macaé. A Fortaleza não consegue ganhar. Aliás, que tem uma boa, tem um amigo meu que quando o Fortaleza subiu no jogo contra o Tupi, em Minas Gerais, ele dizia o seguinte, que o Luiz Eduardo Girão, que estava assumindo o Fortaleza naquela época, né? Isso. Parcela de contribuição importantíssima, né? Não estou falando do senador, estou falando do claro. Luiz Eduardo Girão, que assumiu o Fortaleza. Fortaleza. Segurou a onda, né? Exato. Aí, esse cara é torcedor do Fortaleza, conselheiro Gilberto Lourinho. Ele disse, eu estava naquele jogo, Boé que era o goleiro, Fortaleza e Tupi. Ele defendeu uma bola lá e é espírita, o Luiz Eduardo Girão. Aí, ele disse o seguinte, conversando com o Luiz Eduardo Girão, disse, quem defendeu essa bola, que o Boé que foi buscar, ia na gaveta. Foi o Chico Xavier, brincando, disse que até o Chico Xavier, naquela oportunidade, estava defendendo o Fortaleza, quando o Fortaleza ascendeu, né? Isso. A primeira divisão. Série B. A Série B. Da C para a Série B. Que era o goleiro, era o Boé, que é verdade, né? E o Fortaleza, até o Chico Xavier defendeu uma bola para o Fortaleza. Então, são histórias que aconteceram no Tricolor. Hoje está bem entregue, evidentemente, tanto o doutor Rolim Machado na direção executiva do Fortaleza, como na parte da SAF, que tem o Marcelo, né? Vem fazendo um grande trabalho, isso é indiscutível, mas o Tricolor precisa abrir o olho, velho. Que vai começar. Quando chega a Libertadores, os caras ficam malucos pela Libertadores. Né? Incrível, né? O Fortaleza vai ser campeão um dia, mas não é agora, não. Acho que tem que ter um direcionamento, Kempis, para Brasileirão, para permanência. O Fortaleza está no 7º ano. E ele, para permanecer, todo o trabalho que é feito pelo Fortaleza na Série A do Brasileirão é que dá um embasamento para que outras competições possam chegar. Então tem que ter uma atenção redobrada, viu? Requer uma atenção redobrada por parte da direção do Fortaleza. Pô, Célio, você falou aí do Paz, falou do Rolim Machado. Você foi muito sincero aí de falar do Silvio Carlos e lembrar do Silvio Carlos como um grande dirigente. O Silvio foi demais, né? Foi. Sem dúvida alguma, né? Não é à toa que era chamado de Papa. Se você perguntar dos presidentes do Fortaleza, eu conheci vários, mas eu posso citar o Jorge tem a sua importância, Jorge Mota, né? No tempo que eu tenho de cobertura de Fortaleza, teve um diferenciado chamado Ney Rebouças. Ney era uma figuraça, grande dirigente, que fez um time do Fortaleza na época, que é difícil ver aquele time, né? Que ele tinha um time com Salvino, Caetano, era Clésio lateral, Tadeu na zaga, Pedro Basílio ainda. Meio campo tinha Serginho, tinha Bacharel, Wesley, tinha Assis Paraíba, velho. Aí depois veio Serginho, um volante que veio do Rio de Janeiro. Tinha Júlio César, o Imperador, ponto esquerdo. Ei, rapaz, time Luizinho das Arábias. Depois teve Marquinhos, teve também Edson pela ponta direita. Um time do Ney era brincadeira. Tinha um pódio de uma cervejaria que fazia propaganda, o Grande Lance, que nós fazíamos naquela época, levava o repórter usava o fio e corria para pegar o jogador de destaque, para levar para o pódio, né? E o Ney Rebouças ia para o pódio. E ali no Castelão ainda tinha um fosso, e ele já cheio de uísque, né? O galego já cheio de uísque, aí balançava, ia para um lado, ia para o outro, dizia, minha torcida, você tinha um carinho por ele diferenciado. Aí você vê, ele que colocou o patrimônio dele, posso dizer, posso? Deve? E não é nenhuma crítica, não, pelo contrário, o cara se dedicou ao Fortaleza, como Fernando Silva, bicho, todo o patrimônio dele dentro do Fortaleza. José Ribamar Felipe Bezerro, monstro, um cara sério pra caramba, entendeu? Direito, correto, dentro do Fortaleza também. Então, tem tanta gente que já passou pelo Fortaleza fazendo um trabalho diferenciado. Esses caras estão na história do Fortaleza. Sem dúvida. Fortaleza não é hoje, não. Fortaleza é um time que tem mais de 100 anos, pô. Então, tem que dar uma valorizada em todos os ex-presidentes. Eu, de repente, peço até desculpa se, por acaso, para não ser injusto, né? Claro, com quem passou, fez um trabalho. Eu acompanhei só para fechar esse papo aqui, eu acompanhei o Fortaleza numa época que ninguém queria segurar o barco tricolor. Sabe quem segurou? Era presidente do Conselho Deliberativo, Ariosaldo Gomes de Almeida. Aí assumiu a presidência da executiva e andava nas emissoras de rádio com Levi Lafetar, na época era do Fortaleza, Levi, eles à procura de um homem para assumir a presidência do Fortaleza. Já pensou? Caramba. Nas emissoras de rádio. Quem quer ser presidente do Fortaleza? Que eu estou assumindo aqui sozinho. Tá? Sim, não posso esquecer de um cara sério, diferenciado, foi presidente do Fortaleza, altamente discreto, doutor Manuel Guimarães. Rapaz, é mesmo. Entendeu? Manuel Guimarães, figura discreto, mas um trabalho espetacular. Engenheiro, né? Nossa. Construindo o Fortaleza, reformando o Fortaleza. Aí você disse, rapaz, eu lembrei, então, o presidente Popstar,
Renan Vieira. Quebrou não, ele trincou. Trincou no Fortaleza. Ele não quebrou não. Perguntei uma vez, Renan, você quebrou? Ele disse, não, Marcelo, não quebrei não, trinquei. Renan Vieira, outro grande presidente da história do Tricolor. Né? Monstro, sem dúvida. Pô, tem tanta gente boa. Então, essa trajetória, esse tempo todo, de grandes torcedores do Fortaleza e grandes tricolores. Hoje, o Fortaleza não procura hoje ser presidente do Fortaleza. O cara é mais conhecido, né? Às vezes até que o governador do estado, pô. E hoje a coisa, o cara é remunerado. Hoje, anteriormente, o cara me chamou no bolso, né? Hoje o dirigente é remunerado e está certo, está correto, está errado, não. Mudou. É um trabalho, o cara dedica todo um tempo para disponibilidade de um clube de futebol. Vai ser criticado? Vai, porque isso faz parte da coisa. Ser criticado e você elogiado. É um desafio, né? Sem dúvida. Você falou aí muitos jogadores também, treinador, né? Mas falou dos jogadores, Luizinho das Arábias. Luizinho jogava demais. Assis Paraíba, talento. Adilton. Assis Paraíba era um monstro. Assis Paraíba é diferenciado. Rapaz, hoje até eu estava num... Fortaleza, através dessa direção, faz um trabalho com alguns ex-jogadores, colocando como lendas do Fortaleza, né? Você já viu esses trabalhos que eles fazem nos jogos? Bota lá na bandeirinha de escanteio, bandeirinha de esquinado, tal, homenagem, aí o cara recebe lá, né, um troféu. Enfim, foi feito isso encontrei nos últimos jogos do Fortaleza, Ribamar, volante, meio campista, hoje funcionário da Petrobras, aposentado, Ribamar estava lá. Entrou no time, e naquela época o cara colocava o jogador saindo, oriundo da base, e o cara entrava no meio da cela e dava certo. Hoje ninguém vê mais, né? Isso. Eu ia perguntar para você. A gente vai já chegar lá na parte do futebol que eu quero lhe ouvir, que você tem história para isso. Mas, pô, dessas lendas aí, você viu muitos passar. E você fez amizade com vários, só. Você podia dizer aí alguns aí que você sempre... Pedro Basílio. Crateus, da minha terra. Figuraça, Pedro Basílio. Pedro Basílio, eu não vou entrar aqui no lance do Pedro Basílio, o extra-campo, não me interessa. Pedro Basílio era uma figura e um grande jogador. Fiz amizade. Pedro Basílio, outro mais recente agora, Ronaldo Angelim, cara decente. Ronaldo Angelim dizia o seguinte, eu fui atleta e o último craque do Fortaleza foi Clodoaldo, né? Isso. O último craque, né? Ele disse, eu fui atleta, Clodoaldo foi craque. Já pensou? A profundidade da coisa, ele disse, se eu tivesse o talento do Clodoaldo, eu era atleta e craque, né? Então, esses jogadores que a gente fez amizade, Salvino Damião Neto, figuraça. Salvino Damião tinha cada tirada que eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez, numa viagem, Fortaleza jogando em Salvador, eu não sei se era contra o Vitória, se foi contra o Vitória, Barradão, o estado que você tinha que descer, um buraco lá. Eu, Salvino, vinha no avião e tal, ele lendo. Aí eu digo, Salvino está lendo o quê? Ele disse, eu estou lendo aqui, o livro aqui, A Vida de George Bush, presidente dos Estados Unidos. Eu digo, como é, Salvino? É A Vida de George Bush. Eu digo, Salvino, e aí? Esse homem é diferente, a série. Esse homem, eu vou dizer uma coisa, não posso dizer, eu não começo com F. Eu digo, Salvino, como é que tu está lendo A Vida de George Bush? Tu já pensou, bicho? Salvino era uma figura, Salvino, diferente, mas o grande talento, e vestia a camisa do Fortaleza, brigava pelo Fortaleza, dava o sangue, a entrega, né? Hoje você, o jogador, passa, ninguém vê mais aquela entrega, sabe, de antes, sabe, Kempis? O cara vem hoje, faz um contrato, passou, vai embora, um abraço. E fica por isso. O amor pelo clube, a identificação, a cobrança do vizinho, não tem mais, não. Não tem mais. Não. Acho que falta muito isso hoje em dia. Essa ligação com o clube é precisa. Eu acho que falta muito isso. Isso que você falou da base, mas antes, você falou dos jogadores e tal, e de treinadores, Océlio. Pô, tem cada treinador aí que você... Pô, Valdir Espinosa que eu digo. Valdir Espinosa, ele chegava, fumava muito, na época ainda fumava, né? Ele disse, vai me arranjar um cigarro, só vou conceder uma entrevista se você me conseguir um cigarro. Ele fumava muito, né? Valdir Espinosa, grande figura. Grande. Mas teve um que marcou dentro do Fortaleza, José Macio Pepe, 85. Tem uma passagem. Dizem que, às vezes é o seguinte, as oportunidades elas aparecem, né? Mas na época, eu muito novo, na cobertura já do Fortaleza, 85. O Pepe chegou e conversou comigo e disse, sério, tem vontade de ir para São Paulo, não? Eu digo, por quê, seu Pepe? Se você for para São Paulo, você vai, eu arranjo uma rádio para você lá, eu levo você para Santos, você arranja uma rádio lá e você conclui seus estudos e tal, lá em São Paulo. Mas aí, na época, eu digo, rapaz, era uma oportunidade que eu poderia ter aceitado, né? E ter pegado nessa oportunidade, mas eu preferi ficar. Mas eu lembro dessa história, porque o Pepe é um cara muito sério, decente, tem umas brincadeiras, mas ele gostava muito de mim. Né? E eu tive amizade com
tanto com o Pepe, com o Moés de Araújo Gomes, com o Ferdinando Teixeira, professor Ferdinando Teixeira, esse diferenciado também. Muito. Aquele jeitão dele. O time está encorpado e tal, né? Mas trabalhei com ele viajando em vários jogos do Fortaleza. Tantos treinadores. Paulo Emílio, que foi um cara que passou por passagem importante. O Urubatão Nunes. Luiz Carlos Cruz, uma figura também, né? Meus Guerreiros, né? Fase que ele popularizou. Meus Guerreiros, tal, Tricolores. Grandes profissionais. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. De todos eles, o cara nasceu, talvez geograficamente errado. Que se fosse hoje, ele seria treinador para a seleção brasileira. Moés de Araújo Gomes. Moés de Araújo Gomes. O pessoal fala muito. Moés de Araújo Gomes era diferenciado. Conhecia demais, tá entendendo? Hoje tem muito treinador que vai muito na onda do chega para cá, né? Conversa muito papo, algumas variações táticas, aquele negócio, a linha de 3, linha de 4, linha de 5. Né? Só queixo. É só queixo isso aí, tá entendendo? O treinador colocar em prática o que ele pode exercer, o que ele pode fazer, diferente. Agora, evidentemente que esses caras passaram. Eu não gosto, eu tenho o maior respeito pelo Juan Pablo Vojvoda. Sim, agora, claro. eu nunca vou chegar e vou dizer, o maior treinador da história do Fortaleza. Eu não acho. Porque ele vai passar. Total. Outros virão. Ele tem a importância dele, como teve Rogério Ceni também, certo? Um cara muito centrado, muito educado. Até ficou surpreso com aquela entrevista dele, o desabafo. Eu fiz até aquele questionamento. Você está invocado, você chutou o pau da barraca. Ele, como? Que ele não entendeu, não sabia o que era. Chutou o pau da barraca, está invocado o homem e tal. Mas é um treinador que tem uma parcela muito importante. Agora ele está morrendo abraçado com os caras que não estão resolvendo a situação dele. Total. Deus queira que mude. Certeza. Pô, sério, o Tadeu está me dizendo ali que a gente já está chegando no final. Pô, tem tanta coisa boa para conversar com você. Eu pensei que... Não, eu achei que você... Vai passar o dia todo a gente conversava aqui, entendeu? Não. Nossa, você é doido. Mas eu espero ter... Não, você tem a segunda... aqui, não, e você vai voltar. Entendeu? Como muitos outros vão voltar aqui. Você tem que voltar para conversar mais. Agradeço, é uma honra. Não, uma honra. A honra é minha, um privilégio aqui. Rapaz, você tem que contar mais resenha, mais coisas boas. Tem muita coisa rapaz. ainda, tem muita coisa que a gente vai comentar, mas eu comento antes com você para a gente poder falar. Vai ser um prazer. Obrigado de coração, meu amigo. Obrigado. Rapaz, demorou, mas graças a Deus deu certo. Não, eu fico super agradecido a você pelo reconhecimento. Claro, pô, você tem uma história gigantesca no nosso rádio. Você dá uma valorizada e eu sou muito grato por isso também. Mas sei das minhas qualidades, sei dos meus defeitos, mas gratidão a todos vocês, ao meu público, que eu tenho certeza absoluta que eles gostam do trabalho que eu realizo. E se Deus permitir, eu vou continuar. Continuar fazendo esse trabalho em prol do rádio esportivo do estado do Ceará. Perfeito. Gratidão a todos. Valeu, sério, de coração, meu amigo. Tamo Obrigado, junto, meu obrigado. velho. Um grande Valeu. abraço, saúde, beleza. sucesso para você, toda a sua família. Meus amigos, esse foi o Célio Pereira, que tem muitas histórias, uma lenda do nosso rádio esportivo cearense. Se você chegou até aqui porque você gostou, então deixa sua curtida, deixa seu joinha. Ajuda aqui para fortalecer o canal do blog no YouTube. E se você está aqui na TVC, lembrando, olha, todo domingo, 8 da noite, sempre uma personalidade da mídia e do esporte. E hoje foi o querido Fera, o Célio Pereira. Tamo junto. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Valeu. Até a próxima, gente. Um abraço.